Salve, salve galerinha do canal Impedido, Impedido canal na área, trazendo para vocês aqui a formação de um time bom e barato para essa rodada número 17. Contamos com seu like, sua presença, sua amizade, seu compartilhamento do nosso conteúdo, seguir, assistir os nossos vídeos. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos aqui focar nesse nosso time aqui, nesse nosso elenco, pensando aí num time bom, barato e eficiente para a rodada. Vamos colocar aqui opções aí diferentes das mais pensadas na rodada. E aqui vamos com opções um pouco diferenciadas que cabem sim como opções aí apostas em qualquer elenco nessa rodada 17. Valeu? Tamo junto. Vamos começando aqui com o nosso ataque. No nosso ataque aqui vamos com as opções aqui um pouco mais baratinhas para a rodada, pensando nessas opções aí, né, de jogadores com potencial para a rodada. Começamos aqui com as primeiras opções. Vamos aqui com o Guilherme Marques, da equipe do Goiás, né? Jogos dentro de casa do Guilherme Marques, da equipe goiana. São jogos aí interessantes, principalmente o último jogo como visitante, né, contra o Santos, mas os jogos dentro de casa do Guilherme Marques aí, uma opção aí que é bem irregular jogando dentro de casa, fora de casa um pouco mais interessante, desvalorizado, bom e barato para a rodada, cabe sim como aposta. Outra opção interessante de aposta para a rodada, no termo de bom e barato para a rodada, podemos falar aqui do Davinho, do Daverson da equipe do Cuiabá. Os últimos jogos do Daverson como jogador aí visitante, equipe do Cuiabá atuando como visitante, temos o seguinte, tá? Deixa eu só trazer aqui para vocês. Olha só as pontuações do Daverson jogando como visitante, 7.20 com gol contra o Fortaleza, 8.70 contra o Corinthians com um gol, 11.40 contra o Goiás, 9.70 contra o Cruzeiro, e um jogo a tendência aí de ser bem disputado, bem brigado no meio campo. O Daverson adora jogos assim. A única questão aí que pode vir aí a questão do cartãozinho amarelo, né, por ser um jogo bastante disputado, mas o Daverson é uma boa opção, desvalorizado. Quem sabe um golzinho do Davinho na rodada. Outra opção também interessantíssima é o Ferreira do Grêmio, jogando numa posição bem interessante contra o Goiás, pode ir muito bem na rodada, ganhando a oportunidade nessa rodada. O Ferreirinha pode ser uma ótima pedida enfrentando a equipe goiana nesta rodada. Goiás cede uma pontuação interessante, não das mais interessantes, mas uma boa pontuação sim para a posição do Ferreira. Outras opções aí de atacantes para a rodada, esquecido na rodada, é o Rony Rústico. Vejo muito potencial o América nos times que mais sofreram gols de atacantes no campeonato e nas últimas rodadas, últimas 3, últimas 5. E também, de uma forma geral, o América tomando muitíssimos gols de centroavantes. Então vamos aqui com o Rony Rústico, nossa segunda opção de atacante para essa rodada, pensando aí nos mais baratinhos e desprestigiados dessa rodada 17. Nossa segunda opção aqui foi o Rony Rústico. Estamos indo aí com o Guilherme Marques, primeira opção. Segunda opção, Rony Rústico. E aqui eu vou fechar com, nesse time aqui de bom e barato para rodar, eu vou estar fechando aqui com o Daverson da equipe do Cuiabá, pensando num 0-0, uma participação do Daverson em gol, no envolvimento, numa valorização, uma ótima pedida. Vamos de reserva, eu vou estar fechando aqui com o Coelho do Atlético Paranaense. Vamos ao nosso meio campo, né? Pensando aí time bom e barato para a rodada com potencial. Vamos aqui no 3 opções, tá? Vou citar mais duas um pouco mais. Uma opção interessante aí, cito o Léo Fernandes do Fluminense, pode ser uma boa pedida. Tá? 2.40 na última rodada, precisando de pouco para começar a valorizar, 1.65 de média. O Santos um time bastante colaborador em ceder pontuações no meio campo, tá certo? Não cede tanto, mas colaborador no sentido do movimento, da posse de bola ser muito centralizada nas ações da equipe do Fluminense, no controle, né, da posse de bola. Então o Léo Fernandes pode ser uma pedida interessante nessa rodada, jogador de apenas 4.15 cartoletas. Outra opção também interessante para a rodada, no bom e barato, cito aqui para vocês o Adson no Corinthians contra a equipe do Vasco da Gama, tem potencial, o Vasco cedendo demais nessa posição, então pode ser uma boa sim o Adson.
participação de gol ou até mesmo assistência, finalizações na partida. Ele que tem uma média de 3,20 no campeonato. Marcelino Moreno contra o Botafogo aberto na ponta esquerda pode ser uma boa, uma excepcional pedida. Dos mais baratinhos para a rodada. Então já temos aí o Marcelino Moreno, temos o Adson, 2 opções. Temos também, como já citado aqui, o Léo Fernandes, uma terceira opção. Tá? 3 ótimas pedidas, pensando aí em bons, baratos e de grande potencial na rodada. Outras 2 opções aí, bom e barato para a rodada. Perspectiva de ir muito bem na rodada. Temos aí o Michel Araújo contra a equipe do Bahia. Tá? A questão do Michel Araújo é a irregularidade, que é muito alta, né? Jogador aí que, jogando com a equipe do São Paulo como mandante no campeonato, um jogador, a questão da minutagem pesando demais, né? Michel Araújo, pouquíssimas boas pontuações nos últimos jogos, mas não deixa de ser uma boa opção pensando no bom e barato para rodar. E aí, fechando uma última opção, seria o Villa Sante do Grêmio, né? Jogador aí que já 2 belíssimas pontuações nos últimos jogos com a equipe do Grêmio, passando dos 10 pontos, um gol, finalização na trave. Começou muito mal as 4 primeiras rodadas com a equipe do Grêmio, né? A posição, os primeiros jogos, né, do Grêmio fora de casa começou muito mal, mas 2 belíssimos jogos nas últimas rodadas. Ele que tem uma média de 6,35, custando 7,27 cartoletas. Então vamos aqui com o Villa Sante do Grêmio. E vou citar mais algumas posições aqui, por exemplo, o Arias, né, do Fluminense, uma boa, excepcional pedida para a rodada. Tá? Vou estar fugindo um pouco do Arias nessa rodada, mas o Arias, excelente para a rodada. Fugindo aí dos mais requisitados para a rodada, temos o Fernando Sobral, uma ótima opção, sim, muito boa opção para a rodada. Então vamos fechar aqui com o Villa Sante, vou estar fechando com o Marcelino Moreno, do Coritiba, é uma boa, tá? Vou estar fechando com o Adson, segunda opção, do Corinthians. E uma terceira, pensando aí num bom e barato para a rodada. Vou estar fechando aqui com o Marcelino Moreno, do Coritiba. Banco de reservas, vou estar fechando aqui com o Léo Fernandes, do Flusão. Ok? Portanto, tá aí um time bom e barato, 38 cartoletas gastas na meiuca e no ataque desse time bom e barato. Vamos aqui a defesa, né, dessa equipe boa e barata para a rodada. Temos aí o Cuiabano, potencial muito interessante para a rodada. Pode ser uma casa de para assistência ou finalização para a rodada. Para SG eu acho um pouco mais complicado. Temos o Maguinho, apoiador, jogador interessante que gera espaços do lado do Cuiabano, que pode se aproveitar desse potencial. O próprio Ferreirinha, né, um dos lados mais fracos da equipe do Goiás, do lado do Maguinho. Temos o Matheus Bahia contra esse São Paulo aí muito duvidoso em relação ao comando de ataque, né? Dúvidas no comando de ataque do São Paulo, apenas o Juan confirmado. Temos o Erisson, temos o David, o Alexandre Pato a ocupar a posição. A defesa também se joga no jogo o Caio Paulista ou Wellington. Então pode ser interessante aí o lateral do Bahia para essa rodada, principalmente o Gilberto. Eu acho o Gilberto um pouco mais à frente do que o Matheus Bahia, mas o Matheus Bahia é um bom alternativo. Tá? Mas aqui, a princípio, um time de bom e barato para a rodada, um lateral interessantíssimo para a rodada. Vejo aí com grande potencial o Gilberto, do Bahia contra o São Paulo. Vou citar aqui 5 opções. Temos o Gilberto, do Bahia. Temos o Samuel Xavier, deve estar entre os mais requisitados para a rodada. Temos o Bruno Pacheco, interessantíssima opção para essa rodada, a favor do Fortaleza contra a equipe do RB Bragantino. Então, Bruno Pacheco pode ser uma excepcional opção. Temos também aí o Sander contra o Grêmio. Sander, uma boa pedida, jogador aí, um Marlon, né, atuando pela equipe goiana do campeonato. Então temos um Sander, uma opção, temos o Bruno Pacheco, temos um Gilberto, 3 belíssimas opções aí, pensando numa equipe boa e barata para a rodada. 2 opções um pouco mais aí atrativas no preço, no custo, temos o Cuiabano e temos aí enquanto o Galo canta aqui,
temos o Cuiabano e temos o Rafinha do São Paulo, tá bom? Então vamos fechar aqui com as opções de Bruno Pacheco, nossa primeira escolha, e já que estamos indo, né, com o Via Sante, então vamos aqui com o Bruno Pacheco. Eu vou estar fechando aqui com o Fagner, é uma incógnita, né? Dá uma olhada aqui nos números do Fagner. SG do Corinthians no radar na rodada, né? Os números do Fagner, como até então não negativou, tá? Menor pontuação 1.20, é regularidade. Dá pra gente confiar um pouco no Fagner, sim. Custando 8,86 cartoletes, média de 4,62. Vou estar fechando com o Fagner. Banco de reservas, vamos estar colocando aqui o Dudu, do Fortaleza. É uma das melhores aqui. Mas eu vou estar fechando com o Gilberto, do Bahia. Nossa zaga, pensando aí de bons e baratos para a rodada. Temos aí um Bruno Mendes, questão do Bruno Mendes muito irregular. Muitas pontuações em 0, não passando de 1 ponto. Tá? Temos um Bruno Vini, lado interessante contra o Goiás, pode ir muito bem. O lado do Gustavo Martins também interessante, mas eu vejo um jogo onde o Grêmio pode sofrer aí, um jogo complicado. O Grêmio pode tomar gols contra o Goiás. Isso pode ser aí uma baixa significativa. Marcelo Benevenuto só pensando no SG contra o RB Bragantino. O Tite um pouco mais regular, mais constante. Gil do Corinthians, melhor opção ao próprio Bruno Mendes. E por enquanto provável, né? Até a gravação desse vídeo, provável Gil. Bruno Mendes, dúvida com o Caetano. Lucas Beraldo, ótimo zagueiro. Nessa rodada um pouco mais à frente em relação ao Arboleda. O Arboleda, o fator jogada aérea é um diferencial, né? A equipe do Bahia tomando muitos gols de jogadas aéreas, sim. Então o Arboleda é diferencial nesse aspecto, mas o Beraldo também um bom cabeceador com o critério do desarme para a rodada. Então pode ser aliado à questão do desarme ou também jogadas ofensivas com o Lucas Beraldo. Tá? Então, o Lucas Beraldo, uma boa pedida também para a rodada. Então, dos zagueiros aí, já citamos aí os nomes de Tite, Beraldo, citamos o nome de Gil, citamos o nome do Gustavo Martins, né? Lucas, Beraldo, Gil, Gustavo Martins, citamos Gustavo Martins, Gil, 2 opções, Beraldo 3, Tite 4, e uma quinta opção seria aí o Gustavo Gomes, não pensando em SG do Palmeiras, tá? Muito forte para a rodada, não pensando no SG tão forte do Palmeiras para a rodada, mas um possível SG. A maioria dos SGs do Palmeiras conquistados foram, em sua essência, maioria fora de casa. Então, nesse time aqui, eu vou estar fechando com o Tite e o Beraldo do São Paulo. Ok? Então, tá aí o nosso time aí. Dobra do Fortaleza, hein? Quem diria? É um time bom e barato para a rodada, custando até então 72 cartoletas. Banco de reservas, vamos estar fechando aqui com o Gil do Corinthians. Mas o nosso goleiro, pensando bom e barato para a rodada, das opções boas e baratas para a rodada, não tem outra senão o Walter. Excepcionais números fora de casa, o Walter segurando SG, até mesmo se o SG está pontuando. Deixa eu apresentar aqui para vocês o desempenho do Walter. Mesmo se o SG é um jogador que está pontuando demais na rodada. Deixa eu só sair dessa tela aqui. É um jogador pontuando demais na rodada. Tá? O Walter, como visitante, 11 pontos, 0,50, 5, 8,50, 13, menos 3 contra o Fluminense. O Fluminense controlando posse de bola o tempo todo. 2 pontos contra o América, 2 pontos contra o Palmeiras. Um total de 39 pontos até então o Walter, da equipe do Cuiabá. Tá certo? Isto em 16 jogos. Então, o jogador aí com a tendência superior a 2 pontos conquistados jogando fora de casa. Outra opção interessante do goleiro baratinho e viável para a rodada é o goleiro Rafael do São Paulo, tá? Contra a equipe do Bahia. Essas
duas boas opções aí para a rodada, pensando em goleiro. Rafael pode ser um pouco ofensiva a opção do Rafael, pensando no adversário, tricolor da Boa Terra, São Paulo bastante constante, mas pensando em SG, um goleiro que vai trazer aí 7, 8 pontos seguros para a rodada, tá? Pensando em SG da equipe do São Paulo. A exemplo como foi contra o América, como foi contra o Inter e como foi também contra o Fluminense, segurando SG, 12, 8 e 7 pontos, respectivamente. A terceira opção do goleiro bom e barato para a rodada é o goleiro João Ricardo do Fortaleza. O Fortaleza sempre em casa, mantendo aí segura a chama acesa do SG. Então pode ser uma boa pedida. Ele que está devendo na última rodada negativou, né? Ele que deu o gol da vitória ao Davidson para a equipe do Cuiabá na última rodada. Então um goleiro aí que começou mal, né, o campeonato com 3 pontuações, 0 pontos, não jogou, né, praticamente. E aí duas sequências excepcionais, 2 pontos, 7 pontos e negativou apenas na última rodada. Então João Ricardo, uma terceira opção de goleiro baratinho e eficiente para a rodada. Tá fechando aqui, portanto, com o Walter do Cuiabá. E aí no banco de reservas, tá colocando aqui apenas, para não ficar sem goleiro, o Everson, do Atlético Mineiro. Nosso técnico, pensando em bom e barato, não tem outro a não ser Vanderlei Luxemburgo para a rodada. Um pouco mais baratinho, tirando o Luxemburgo, indico para vocês é o Dorival Júnior e o Wesley Carvalho. A questão do Dorival Júnior para o Wesley Carvalho, o Wesley Carvalho precisa de um pouco mais de valorização. O Cruzeiro, um time complicado, desfalcado no ataque, sim, pode gerar mais possibilidades para a equipe do Atlético Paranaense, mas mesmo assim um Cruzeiro que é difícil de enfrentar jogando como visitante, tá? Então, melhores opções Dorival Júnior e Luxemburgo. Luxemburgo mais barato, um jogo tendência ser mais fácil. Último jogo entre Corinthians e Vasco, 3-0 para o Corinthians, tá? A diferença é que nessa rodada teremos aí um jogo sem torcida, o Corinthians perdendo demais com a falta da torcida. Mesmo assim, vamos com o Luxemburgo, tá? Pensando em valorização, e quem sabe uma vitória ou um SG na rodada. Tá, e portanto o nosso time bom e barato para a rodada, custando apenas 86,15 centavos de cartoletas. Walter no gol, Bruno Pacheco e Fagner. Linha laterais, linha de zaga Tite e Beraldo. Meio de campo Via Sante, Marcelino Moreno e Adson. E no ataque, Rony, Davidson, Guilherme Marques do Goiás. Técnico Vanderlei Luxemburgo, Luxa, pô, fechou. Bom dia, reservas, Everson, Gil, Gilberto, Léo Fernandes e Coelho do Atlético Paranaense. Capitão desse time, estaremos indo, capitaneando esse elenco, estaremos indo aqui numa aposta com o Rony Rústico do Palmeiras. E, portanto, o nosso time bom e barato para essa rodada. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe. Tamo junto. Muitíssimo obrigado por acompanhar, por estar sempre conosco. Impedido do canal, canal Impedido, sempre no meio, no ataque, na ofensividade do seu elenco. Rodada a rodada, sempre com você. Boa noite, bom dia, boa rodada e até mais.